uma trilogia, hoje é a segunda palavra desta sequência, acerca do texto de fundamento, que é o texto de Mateus 24, de 10 a 12, falando acerca dos últimos dias, em que Jesus diz o seguinte, que nesse tempo vindouro, nesse tempo futuro, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, em cima desse texto, o Senhor aqueceu meu coração, compartilhando aqui com vocês, que nós precisamos e podemos então crer que há uma oportunidade para que nós não estejamos no meio dos quase todos, nós sejamos aqueles que o amor não vai esfriar. Então, na semana passada eu compartilhei sobre a luta que o medo traz, porque o medo se levanta contra o amor, como a palavra de Deus nos ensina, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus, o medo paralisa, o medo faz com que nós não venhamos a receber o amor. Muitas vezes a opressão do medo age em cima dos medos naturais que nós temos, e aí os medos naturais que nós temos são potencializados pelas trevas, e espiritualmente, então, muitos de nós já vivemos algum tempo bloqueado no passado, de não fazer coisas, de não estabelecer coisas. Eu não vou pregar a palavra de novo, está lá no link, semana passada tivemos um problema no link, já está no ar, já subiu o culto. Eu recomendo que você acompanhe a palavra, se você não estava aqui, você que está em casa, para você poder continuar comigo a partir de agora, porque hoje eu quero falar então um pouco sobre esse amor que se esfria de quase todos, porque se tem alguém que pode falar de amor, é Deus, porque Deus ele é o próprio ágape. Quando nós encontramos em 1 João, quando eu era garoto, lá nas escolas bíblicas dominical, lá em Barbacena, aí tinha aqueles concursos para falar os versículos bíblicos, quem sabia mais versículo bíblico, então no primeiro momento eu fazia muito mais para ganhar o concurso do que para ser exatamente aquele cara visitado pela palavra. Eu já falei para vocês que aos 7 anos eu fui lá querendo receber Jesus, mas não quis nada, só fui me converter com 10, mas eu sabia versículos de cor, e aí a grande malandragem era você decorar versículos curtinhos. Então naquelas bíblias daquela época a tradução tinha Deus é amor como um versículo, então fala um versículo, eu sei quem Deus é amor, e a gente falava aquilo só como uma frase vazia. Mas ao longo do tempo a gente começa a entender quem é Deus, e a gente pode começar com uma frase, mas quando nós efetivamente conhecemos Deus, nós entendemos que Deus é amor, nós podemos entender que Ele pode olhar para nós, o que nós vivemos, o que nós fizemos, o que nós erramos, o que nós falhamos, o que nós o desonramos, o que nós o negamos. O amor dele se manifesta em nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o amor do Senhor, ele independe de quem nós somos ou do que nós fazemos. Agora o amor de Deus vai operar em nós, à medida que nós abrimos o nosso coração e recebemos esse amor e acolhemos esse amor e dissemos, por favor Senhor, eu recebo o teu amor. Então Deus ele é amor, e esse amor que é Deus, é claro que esse amor não vai se esfriar, mesmo durante o período do juízo, porque a salvação vai estar estendida, a graça vai estar estendida, o Senhor vai cumprir a palavra dele dada, e a palavra dele dada é para que todos aqueles recebam a sua palavra e não estejam aqui na pior hora da história da humanidade. O amor de Deus não vai esfriar, o amor de Deus não muda, Deus ele é eterno. Então o amor de Deus ele é eterno, não é isso? O amor de Deus nunca acaba, o amor de Deus não tem fim. Nós podemos não entender isso, mas o amor dele em nós, ele pode, deve e quer fluir através de nós. A revelação, quando nós dizemos para alguém que nós amamos, nós temos que dizer alguma coisa como, eu só posso fazer isso de verdade, porque o amor de Deus está agora em mim, e eu estou aprendendo a compartilhar o amor dele, que é muito maior do que o meu. Mas quando nós compartilhamos Jesus Cristo, nós compartilhamos o amor de Deus perfeito na vida daqueles ao nosso redor. Então é claro que não é o amor de Deus que vai se esfriar, não é isso? Mas eu quero falar do amor recíproco, do amor uns para com os outros. O amor uns para com os outros tem alguns fundamentos bíblicos, e eu posso pegar como um texto, não de fundamento ainda, mas um texto ilustrativo, em Provérbios 27, 19, nós lemos que, como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E essa figura do espelho ela é muito interessante, que quando você está diante de um espelho, tudo que você recebe é tudo que você faz. Tem gente que às vezes tenta enganar o espelho, né? Já brincou assim, tentar sair do espelho, o cara lá é esperto, sempre sai, né? Você pode sorrir,
E o que você vai receber em troca é um sorriso. Você pode fazer uma careta, você vai receber uma careta. Você pode fazer um movimento de entregar alguma coisa e você vai receber alguém lá te entregando alguma coisa. Você pode tirar alguma coisa e você vai receber alguém tirando de você, porque esse é um princípio espiritual. Essa é uma verdade de como funciona o relacionamento entre as pessoas. Então, tem aquele filme, teve até da corrente do amor, não é isso? Então, corrente do bem, então fez um bem. Quando a gente faz o bem, funciona mesmo para quem não conhece a Deus, mesmo para quem não crê no Senhor. Os princípios bíblicos são que aquilo que nós damos, nós recebemos, a régua que nós medimos, nós somos medidos, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, o Senhor, Ele sempre nos chama a agir de acordo com a palavra dEle, e assim é o amor. O amor não é o que eu quero para mim, mas o amor é o que eu entrego para quem eu amo. E na verdade o amor não é uma emoção ou um sentimento. O mundo corrompeu todas as coisas. Amar é uma decisão. Se não fosse uma decisão, Deus seria injusto de colocar um mandamento nos obrigando ou nos convidando de uma maneira, através de uma ordem, e falar: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se isso é uma emoção, como é que eu posso controlar as emoções? Amar é uma decisão, e essa decisão estabelece a ponte para as emoções. O Senhor diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso obrigar o meu sentimento a alcançar o próximo? Até porque tem uns próximos que a gente queria que tivessem um pouco menos próximos, não é isso? E aí o Senhor nos manda amar. Por quê? Porque Ele sabe como é o amor, como o amor opera em nós, porque Ele é amor. Ele não criou o amor, Ele é o amor eterno antes que nós existíssemos, porque antes que nós existíssemos Ele é o eu sou. Então o Senhor nos chama a decidir amar, o Senhor nos chama então a decidir fortalecer a nossa decisão de amar, e à medida que nós amamos, nós vamos conhecer as pessoas, e quando nós conhecemos as pessoas, os detalhes de Deus que estão nelas começam a emergir, e aí nós vamos perceber algumas pessoas tão maravilhosas, nós vamos perceber a vida do Senhor na vida delas, e aí o sentimento do amor começa a fluir, independentemente. O amor verdadeiro não depende do que recebemos de troca, mas o amor verdadeiro simplesmente ele acontece na direção da pessoa amada. Essa é a manifestação do amor de Deus, porque Deus ama todo mundo, Deus ama a humanidade, Jesus morreu por todo mundo, mas muitas pessoas rejeitam o amor de Deus. Mas isso não faz com que Deus interrompa o seu amor, nem que Deus deixe de amar a humanidade pelo prazo que Ele disse que o amor estará estendido junto com a graça. Porque depois que o amor estiver estendido junto com a graça e acabar o período da graça, começa o período do juízo. Mas o amor do Senhor continua, e todo esse mundo vai passar, mas o amor do Senhor continua, porque quem Ele é não muda, porque Ele é eterno, e entre todos os atributos do Senhor, Ele é amor. Você está entendendo tudo que eu estou falando aqui? Porque senão vai ser... Isso aqui é fundamental para você me acompanhar. Então veja, o que nós fazemos é o que nós recebemos em troca. Então veja por favor comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 37 a 38. Eu quero compartilhar um pouco com você por que o amor vai esfriar nesse tempo em que nós estamos aí vivendo já, e nós vamos viver na sequência. Lucas 6, 37, nós encontramos o Senhor Jesus no Sermão do Monte falando o seguinte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, não é necessariamente que você fazer isso para uma pessoa, você vai receber diretamente desta pessoa. Mas se você não julga algumas pessoas, todas as pessoas não vão te julgar. Se você serve algumas pessoas, você vai colher serviço de outras pessoas. O que você dá, você vai receber, porque esse é um princípio espiritual, que o Senhor, que é o justo juiz, Ele coordena o sistema de retribuição que opera aqui no mundo. Porque muitos querem que uma pessoa específica lhes dê retorno. Então eu dou porque eu quero alguma coisa em troca, e isso não é muitas vezes sincero, isso é um negócio.
nosso, isso é uma troca, e isso não funciona, a lei do Senhor não funciona dessa maneira. Mas se você ama indistintamente, você serve indistintamente, você procura servir e você procura abençoar indistintamente, porque Deus inclusive Ele não faz acepção de pessoas. Então quando nós damos e quando nos movemos desta maneira, com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. O que fazemos, receberemos. O que damos, colheremos. Você está entendendo o princípio? E aí agora vamos para a fotografia do mundo atual. Vá comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E o que nós encontramos aqui é uma fotografia do cenário que nós já estamos vivendo e que vai piorar. Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias. Quantos entendem que nós estamos nos últimos dias? Se você não sabia, toma um choque, fique sabendo. Quer dizer que é já agora? Não. Os últimos dias, Paulo falou que estava nos últimos dias 2000 anos atrás. Ainda tinha 2000 anos, não é isso? Acho que agora nós não temos mais 2000, mas o fato é que o mundo vai mudando rapidamente, a palavra vai se cumprindo, então é claro que nós estamos cada vez mais, cada dia que passa, estamos mais vivendo os últimos dias. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se você olhar um para o outro e ver a gente num culto, sentado um pouco separado, com uma máscara no rosto, passando álcool gel na entrada, termômetro, e a gente faz um monte de reuniões pela internet, não dá para fazer tudo presencial, as pessoas têm medo de andar na rua, se vê uma pessoa sem máscara, se vai na praça de alimentação, fica preocupado, se alguém entra no elevador, não entra no elevador, se alguém vai estudar, não vai estudar, se alguém, você está entendendo? São tempos difíceis, concordo que a vida está um pouco mais complicada agora, a gente nem sabe algumas coisas, o que pode, o que é certo fazer, né? Bom, enfim, então, tempos difíceis, pois os homens serão, agora aqui você vai ver, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Por que eu tenho que fugir destes? Porque essa lei do espelho, ela nos atrai a retribuir esse tipo de agressividade que nós estamos recebendo no dia a dia, porque nós vemos tanta gente agressiva, egoísta, estúpida, violenta, cruel, maldizente, blasfemador. Se a gente permite que esta realidade venha na nossa vida, o princípio espiritual vai nos afetar, e nós vamos começar a retribuir coisas que são incompatíveis com quem nós somos. Provérbios, Salomão fala para não aprender os caminhos do iracundo. O iracundo é aquele cara meio furioso. Eu andei um tempo, por uma questão profissional, perto de uma pessoa muito iracunda. E depois de um certo tempo eu comecei a perceber que eu estava ficando um cara um pouco esquisito, que não parecia com quem eu era, porque o provérbio Salomão fala, porque senão você vai aprender os seus caminhos. Esta é a realidade, e isso acontece hoje nas mídias sociais, muito mídias sociais cristãs. Alguém coloca lá um versículo, porque, sei lá, paz seja convosco. Que legal. Aí chega um cara e fala, paz por quê? Está tudo ruim. Você pensou no versículo que você colocou? E se tem uma pessoa que não está vivendo em paz, está vivendo em angústia, a vida dela está super pesada, como é que você pode não respeitar essa pessoa e colocar esse versículo dessa maneira? Eu estou exagerando, mas tem acontecido algumas coisas parecidas com isso, vocês têm visto isso? E veja o que acontece naquela fila de conversa. Tem gente que é capaz de xingar o outro em nome de Jesus. Tem gente que é capaz de mandar o outro para o inferno. E tem outro que é capaz de se encontrar, agredir, se encontrar na porta. Vou te pegar quando eu era garoto, né, a ameaça era, eu vou te pegar na porta da escola. Daqui a pouco a gente está vendo, eu vou te pegar na porta da igreja. Por quê? Porque o sistema do mundo está oprimindo as pessoas que não têm a Jesus Cristo, e este texto bíblico que é profético, está cada vez mais se cumprindo em todas as áreas e todas as esferas de relacionamento. As pessoas estão assim.
E se nós não sabemos quem somos, se nós não compreendemos o que está acontecendo, nós saímos do princípio. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. Então, se vem alguém furioso assim, você não tem que responder da mesma forma, mas você tem que lembrar quem você é, e vem com uma palavra: oh, calma, né? Calma, quem sou eu? O que eu vou responder? Pai, me ajuda a ter sabedoria. Às vezes você vai responder com palavras de sabedoria, às vezes você vai sair da conversa, porque não tem conversa, e se você ficar, vai ficar uma coisa que não tem limites. Então a lei do espelho, ela funciona nesta realidade, nesta forma, e o amor então, se nós permitirmos que isso entre na igreja, o amor de todos nós vai sendo abalado, vai sendo enfraquecido, porque nós vamos começar a responder para essas pessoas segundo a maneira como elas nos tratam. E nós somos o amor de Deus, nós somos a revelação do amor de Deus. Nós precisamos transformar essas pessoas pela palavra, pela oração e pela palavra. Não é no confronto, não é na resposta: ah, mas a minha resposta foi sábia, foi sensata. Não, se você entrou para a briga, não foi uma boa resposta. Se você estabeleceu uma posição espiritual, aí é uma boa resposta. Coloca um limite: olha, dessa forma eu não quero conversar, mas você sabe o que a Bíblia diz sobre essa situação? Não quero saber o que a Bíblia diz. Então nós não vamos poder conversar, porque eu só quero saber o que a Bíblia diz. Não há outro fundamento para uma discussão que não seja a palavra de Deus. Mas veja que este quadro crescente nos nossos dias faz com que muitos de nós às vezes cheguemos em casa irritados, e nós nem sabemos onde que começou a irritação. Nós não sabemos onde que nós perdemos a espiritualidade. Ouvindo as notícias trazem brigas e trazem confrontos. Acompanhando na internet, muitas vezes as pessoas estão carregadas no trânsito, as pessoas estão carregadas. Sempre que eu vou e que eu estou dirigindo, o Espírito Santo de Deus está do meu lado. Ele é loiro, ele é muito lindo, e ele fala: Haroldo, calma. A minha mulher me ajuda às vezes, porque às vezes eu sou desses caras que vou levar alguém a ficar irritado. Eu fiz o CPC aqui, e Deus me tratou muito, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas ainda falta, o amor, a ira quase se esfriou completamente, falta um pouco esfriar, né? Por quê? Porque as pessoas, elas estão furiosas no trânsito. Não é que as pessoas estão furiosas no trânsito, as pessoas estão descompensadas emocionalmente. As pessoas estão ansiosas, angustiadas, estão com medo, estão preocupadas, elas não têm esperança, elas estão sendo abandonadas, traídas, perderam o emprego, estão com dívida, estão se sentindo ameaçadas de ficar doente. E ninguém tem preocupação de adoecer com Covid, as pessoas têm medo de morrer. A doença não é o medo, né? Se não matasse, ninguém tinha medo, não é isso? Então as pessoas estão com medo, estão preocupadas, estão angustiadas, as pessoas estão oprimidas, e na verdade o sistema espiritual está sendo trocado. As leis estão se tornando injustas, as leis não são mais cumpridas, as leis são torcidas pelas pessoas que deveriam ao redor do planeta fazê-las serem estabelecidas. Todo mundo quer resolver o seu próprio problema quase que a qualquer preço. Se der para não chutar demais a canela de alguém, tudo bem, mas se eu tiver que chutar primeiro o meu e depois o do outro. E isso não é o princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem. Então eu fazer esse tipo de considerações, muitos de vocês vão falar: Haroldo, mas que loucura, o que eu tenho que fazer então? Você tem que confiar que Deus é amor, e que Deus, ele é o justo juiz. A palavra de Deus nos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Eu retribuirei, diz o Senhor. Quando nós nos levantamos para nos vingar, nós estamos tomando o lugar que é de Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus de amor, nosso Deus é o Deus de retribuição, mas o nosso Deus também é o Deus da vingança. Sabe quem faz justiça, a injustiça que você sofre? Ou você do seu próprio jeito e é um desastre, ou o Senhor faz justiça para você e você é abençoado, e talvez aquela pessoa que você acha que é alguém que devia morrer, você vai entender a dor ou o problema naquela pessoa, e você vai poder ser instrumento do amor de Deus na vida dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que o Senhor manda a gente não se vingar? Porque a nossa vingança será injusta, e nós vamos passar do ponto na vingança, e aí alguém vai ter o direito de se vingar de nós ainda mais. Não peça a Deus justiça contra os seus ofensores, peça a Deus misericórdia, porque justiça você tem a sua parte de culpa, e se alguém está contra você, vai sobrar para você também.
Então o Senhor nos chama a confiar nele, depender dele, entregar os nossos direitos a ele. E isso para o mundo é loucura. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não conhece a palavra de Deus, o mundo não crê na palavra de Deus, o mundo não tem o Espírito Santo de Deus. Não queira que eles ajam da maneira que até mesmo muitos crentes não conseguem agir. Se os crentes não conseguem agir, como é que você vai exigir de alguém que não conhece o Senhor, que não conhece o Espírito Santo? Como é que essa pessoa vai agir dessa maneira? Você está entendendo a questão? Então nós precisamos agora definitivamente entender quem nós somos em Jesus Cristo. Porque se nós não entendermos e o sistema do mundo vai piorar dessa maneira, você daqui a pouco tem que sair armado para dar um tiro em alguém, porque senão você não vai conseguir fazer uma justiça que satisfaça a sua justiça. Mas a justiça que satisfaz ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que podia fazer o que quisesse, foi Jesus Cristo, e Ele crucificado, e o peso do pecado, a ira do pecado cair sobre Ele, e essa foi a justiça que agradou a Deus. Você acha isso justo? Era sobre você e sobre mim. Por que nós queremos que caia sobre o outro, se Deus fez cair sobre Jesus Cristo? E aqui entra o amor. Se a gente deixar o amor esfriar, se a gente permitir que tudo isso que está acontecendo e que a Bíblia disse que vai acontecer e vai continuar, não adianta orar para que isso não aconteça, isso vai acontecer, é palavra de Deus. Então já que isso vai acontecer, na verdade está acontecendo, a nossa oração é outra: Pai, o que eu faço para eu não esfriar o meu amor? O que eu faço para eu não ser um espelho para essas pessoas, mas eu trazer uma outra informação para o coração delas? O que eu faço? Então quando você decide, por exemplo, se reunir a nós e falar, eu vou jejuar por isso, você já está fazendo algo tremendo. Porque se você concordou com a proposta, você já está no caminho certo, porque o Senhor espera que nós venhamos a fazer a diferença nesse lugar. Quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, mais fundamentados na palavra do Senhor nós temos que estar, e mais cheios dela, para nós podermos ter pensamentos contrários ao que nós recebemos todo dia lá fora. Nós temos que trazer para eles os pensamentos do Senhor, que não são os nossos pensamentos. Os pensamentos deles são mais altos, mas eles são revelados pelo Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter fruto de justiça. Dentre o fruto, a descrição dos gominhos do fruto do Espírito, o primeiro deles é amor. Amor é manifestação do Espírito Santo em nós. Ira é obra da carne. Vocês estão entendendo? Mas veja, por que o amor vai esfriar nos últimos dias? Justamente porque eu comecei a falar, porque há uma confusão. Amor não é um sentimento ou prazer, amor é dar. Deus fez isso com clareza. João 3,16 é um texto clássico. Se você é crente há 2 meses, você precisa ter a obrigação de saber esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu ouvi o som, não deu para ver a boquinha mexendo. Se você não sabe, você tirou nota 10 junto com os outros, mas decore esse texto. Esse texto é o texto central da Bíblia, esse é o fundamento da palavra, essa é a revelação do amor de Deus, que deu Jesus a nosso favor. Mas veja, em Romanos 5, versículos 6 a 8, nós vamos ver acerca da salvação, acerca de quem nós éramos. Nós vemos o quê? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, pode até ser que alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Algumas vezes eu já preguei o evangelho para pessoas, e quando eu falei para ela, você concorda que você é pecador? Tem gente que falou para mim, Haroldo, tem gente muito pior que eu. Eu falei, é verdade, muito pior. Talvez tenham 8 bilhões de pessoas muito piores do que alguns de nós. Mas isso não resolve a nossa relação com Deus, porque o pecado, aos olhos de Deus, ele não é uma comparação de quem é mais ou menos pecador do que eu sou. A comparação é a santidade do Senhor. E qualquer
pecadinho que a gente possa ter cometido na vida é inaceitável para a santidade do Senhor. Então, quando Deus nos amou, quando Jesus foi para a cruz, nós não fazíamos nada. Você não ia na igreja para dar dízimo, oferta, cantar e ajudar depois os pobres. Mesmo que fosse isso, não era suficiente, mas Ele fez isso antes que a gente estivesse imbuído de fazer alguma coisa. Porque qualquer obra nossa, para Deus, é trapo de imundícia antes de conhecer a Jesus Cristo. Depois de conhecer Jesus Cristo, as obras que nós podemos fazer, Ele preparou a obra, Ele nos deu dom para fazer, Ele preparou a situação, Ele nos dá galardão, Ele faz tudo para a gente fazer, e ainda quer realmente reconhecer que a gente fez alguma coisa. Jesus da glória, que amor é esse? Essas obras então é Ele que faz por nós. Gálatas 6, de 7 a 10, Paulo continua falando coisas parecidas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Querido, tem muita coisa que a gente pode falar sobre amor, mas eu quero dizer para vocês que primordialmente o amor nosso por alguém se manifesta naquilo que nós fazemos por essa pessoa. Pode começar quando Jesus fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos e abençoar os que maldizem e perseguem. Isso está associado a amar o inimigo. Sabe como é que você ama o inimigo? Não é você tentando dar um abraço falso nele, está perdoado, mas é realmente você perdoá-lo. É você realmente orar por ele, é você realmente abençoar a sua vida. Você não precisa convidar ele para almoçar na sua casa, na sequência, mas o que você pode e deve fazer diante do Senhor é perdoa e abençoa. Quando você perdoa e abençoa, isso aqui já é uma expressão de amor diante de Deus, porque o que você está fazendo? Você está dando, você está abençoando, você está fazendo um movimento para quebrar a vingança, você está abrindo mão da vingança, você está abrindo mão da retribuição, e você está pedindo que Deus abençoe. Isso é poderoso. Por quê? Porque da mesma régua que nós medirmos, nós seremos medidos. É claro que você nunca errou com ninguém. Pouquinho. Agora, sabe qual é o problema? É que a gente não percebe como a gente faz. Nós muitas vezes ofendemos e magoamos pessoas de uma maneira absurda e nós não percebemos. Porque muitas vezes tem tanto mal entendido operando, tantas situações estranhas, às vezes de tensão, de estresse, e você não percebeu. E se essa pessoa fosse te tratar da maneira que você gostaria de tratar os seus inimigos? É uma boa maneira você começar a semear. Lembra? Faça para todos o que você quer que façam para você. Não é para alguém específico, mas é para todos que o Senhor nos chama a fazer. O nosso movimento então diante dele deve ser justamente de confiar que nós vamos fazer o bem. Fazer o bem eu quero trazer como uma expressão de manifestação de amor. É dar, é fazer, é se sujeitar, é reconhecer, é andar, é obedecer a palavra como um todo. A Bíblia não dá para a gente ser tão didático e cortar algumas coisas assim bem rentinhas, né? Os princípios, eles são fluidos, porque em cada um deles tem vários outros que se manifestam juntos, e o Senhor não está tão preocupado com aquilo que a gente faz, mas é com como nós fazemos, por que nós fazemos. O Senhor sabe o que vai no nosso coração. Quando a gente decide fazer o melhor para alguém que nós sabemos que nos odeia, mesmo que não seja o melhor visível, mas se começou bem no nosso coração, nós estamos no caminho certo. Deus vai providenciar como as coisas vão se mover. Agora, se fazemos a coisa mais extraordinária, chamamos a mídia, chamamos esses programas de televisão, tiramos foto, eu vim aqui para perdoar. Se o coração não estiver nisso, o Senhor não recebe, o Senhor não vê, porque o Senhor sabe. Então, nesses dias em que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento vai vir cada vez mais contra nós, nós precisamos fazer isso. E veja que o texto é interessante. Nós temos que fazer o bem, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aqui eu quero lançar esse começo de cumprimento profético de amor. Como é que nós vamos desenvolver amor? Nós vamos começar dentro da família da fé.
Como é que nós vamos começar as nossas atitudes de transbordar o amor para fazer o bem? Com quem nós congregamos, com quem nós convivemos todos os dias. E essa é uma coisa super difícil às vezes de fazer. Sabe por quê? A melhor coisa no mundo gospel é ser pastor, pregador itinerante. Sabe por quê? O cara vai a um culto, ele faz aquele mover extraordinário, cai fogo do céu, tem poder, a gente é batizada em língua, a gente é curada, acontece aquela coisa maravilhosa, aí o cara vai embora para outro lugar, e aí o pastor está aqui no domingo seguinte, e aí ele está aqui no domingo seguinte, aí ele está aqui no domingo seguinte, aí um dia ele não está tão feliz assim, aí um dia ele também está lutando com os problemas dele, aí algum dia também ele não veio naquela situação, você não sabe o que está acontecendo na casa dele, e o pastor tem que estar aqui todo dia, então você amar o seu pastor é muito mais difícil do que você amar alguém que você não vê, porque amar está ligado a também conhecer. E glória a Deus pelos ministros itinerantes, eu fui muito abençoado, e muitas vezes na minha vida, glória a Deus, alguns deles eu pude conhecer a vida e vi como uma coisa séria no dia a dia também, mas glória a Deus pelos pastores que cuidaram de mim até agora, porque eu pude ver que eles eram gente de carne e osso, gente que luta contra o pecado, gente que tem conta para pagar, gente que tem às vezes questões na família mal resolvidas, tem gente desviada do evangelho dentro da família, tem orações que ele está esperando responder, e ele não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, ele é um servo igual, que tem um chamado diferente. Os pastores, os evangelistas, os profetas, esses caras, os grandes homens de Deus, não são nada mais do que você e eu somos. Somos todos gente que o Senhor alcançou e que o Senhor tem então dons diferentes. A gente estava meditando essa semana sobre avivamento, nós estamos orando por avivamento, e muitas vezes o que nós ficamos sabendo de avivamento é o pregador que trouxe aquela palavra poderosa que o fogo caiu e aquilo vira data memorável. Mas talvez no céu ele não tenha feito tanta coisa quanto talvez aquelas duas irmãs que estavam orando há 2 anos por um avivamento, e elas perseveraram para que aquilo acontecesse. Então aquele pregador é a resposta da oração delas. Então talvez elas são muito mais importantes no reino de Deus, vão ter um lugar de muito mais destaque na eternidade do que aquela pessoa que nós aparentemente achamos que é a pessoa efetivamente abençoada por Deus para fazer a história. Porque nesse tipo de oração tem amor, no serviço que ninguém vê tem amor, no serviço que aparece tem que ter amor. Amor por quem? Amor por Deus e amor para os irmãos. Servir uns aos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, perdoar uns aos outros, encorajar uns aos outros, se alegrar quando o Senhor levanta um irmão para um reconhecimento ministerial, se alegrar quando o irmão recebe a bênção que você não recebeu e está orando há mais tempo que ele, se orar porque Deus visita a casa do irmão e ainda não visitou a sua. Isso no corpo local é o grande exercício e manifestação do amor, porque a palavra de Deus é clara que primeiro nós fazemos com os da família da fé, primeiro nós estamos cuidando ao longo desse tempo todo dos da família da fé que tiveram luta financeira ao longo dessa quarentena. Não foi isso que nós fizemos? Todo mundo aqui que passou alguma situação, a igreja acolheu, a igreja pôde cumprir. Por quê? Porque alguns receberam a mais e semearam para abençoar outros a mais. Depois que estava já suprido o nosso povo, e aí o Senhor começou a transbordar aqui, nós começamos a abençoar pessoas que eram indicadas por pessoas daqui do meio. Não é pessoa que não sabe quem é, nós começamos a também poder ajudar pessoas além, e essas pessoas de fora foram tremendamente impactadas, não com o que receberam, mas com o amor de Deus. Algumas pessoas estavam no limite da situação, algumas pessoas não tinham mais para onde correr, estavam clamando a Deus, e nós fomos a resposta na vida deles. Então nós começamos fazendo bem a essa família da fé, começamos a desenvolver um aprofundamento do amor entre nós, quando nós nos movemos assim, e depois transbordamos para fora, e o Senhor nos leva a fazer coisas extraordinárias. Então veja, por que o amor vai esfriar nos nossos dias? Porque se amar é se pôr no lugar do próximo. Nós precisamos lembrar que foi exatamente o que Jesus fez. Se você não entende a dor de alguém, você não consegue amar. Se você não se coloca no sapato da pessoa, você não consegue entender o que ela passa, porque nós vamos normalmente fazer o quê? Julgar. Se está esse problema, aí tem, aí é pecado, hein? E nós temos muita facilidade de fazer esse tipo de julgamento, falta total de amor.
Mas como é que o Senhor faz, muitas vezes, para nos tornar mais amorosos? Fúvia e eu, nós já compartilhamos, nós somos moídos, numa época da vida, muito moídos, né? Quebrados, né? De muitas formas. E naqueles dias, nós experimentamos o amor de Deus através da vida das pessoas da igreja local onde a gente estava, pessoas próximas que se preocuparam, se importaram com o que a gente estava passando, e nos ajudaram, e nos socorreram, e nos supriram. E aquele período que a gente queria que tivesse acabado mais rápido, sabe quando ele acabou? Quando o Senhor tinha quebrado a gente completamente, para receber o amor dEle, e para a gente agora poder, num primeiro momento, amar as pessoas, e tentar se pôr no lugar das pessoas que precisam. O Senhor muitas vezes Ele prolonga alguns processos na nossa vida, para nos fazer pessoas mais cheias do amor dEle, porque o amor dEle tem que estar no coração quebrantado, o amor dEle está no coração contrito, esse o Senhor não rejeita. E quando o Senhor faz isso na nossa vida, nós podemos então abençoar pessoas. Você que passou apertado nesse tempo de Covid, você que está passando talvez ainda apertado, entenda, o Senhor quer transformar você num grande instrumento do amor dEle na vida das pessoas. Ele quer operar na sua vida no limite de te quebrar dentro, para não ter nenhuma resistência, para que o Espírito Santo possa encher e possa fluir, e o amor dEle possa transferir para essas pessoas através de você, como um canal limpo ao Senhor. E como é que isso funciona? Eu preciso olhar para a pessoa e me colocar no lugar dela. Quem fez isso? Jesus fez isso. Jesus, Ele existindo em forma de Deus, Ele decidiu se esvaziar de ser quem Ele era, para se colocar no nosso lugar. Ele andou aqui onde você e eu andamos. Ele viveu aqui como você e eu vivemos. Ele conheceu o que é ser um ser humano no planeta Terra. Pouco importa se faz 2000 anos a mais ou a menos, a sociedade é igual. Os comportamentos são iguais, a vida é igual. O que muda só é a tecnologia no nosso caso. É tudo igualzinho. Jesus encontrou pessoas iguaizinhas. Se você ler a Bíblia, a sociedade era igualzinha. Se ler Provérbios de Salomão, ele fala a sociedade é idêntica àquilo que nós vivemos hoje. Jesus viveu, Ele se pôs no seu lugar, Ele se pôs no seu pé, Ele se pôs no meu sapato, Ele sabe o que eu vivi. Então quando Ele pede para você e para mim fazermos coisas que parecem impossíveis de fazer, Ele diga, eu já estive no seu lugar. Eu sei que é possível de fazer o que eu estou dizendo para você fazer. E Jesus, Ele não faz alguma coisa da cabeça dele, não é isso? Ele é tão humilde que Ele falava, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele fala, eu e o Pai somos um, mas o que o Pai está fazendo é o que eu quero fazer. E agora quando Ele vai embora, Ele fala, as minhas palavras, eu quero que vocês obedeçam às minhas palavras. Então quando nós falamos de amar, e Ele nos manda amar os inimigos, Ele morreu na cruz pelos inimigos. Jesus morreu na cruz pela guarda romana. Jesus morreu na cruz pelos religiosos. Jesus morreu na cruz pelos mais abomináveis, pelos que criaram seitas e religiões contrárias a Ele, pelos que abominam, pelos que blasfemam e cada vez mais se blasfema do nome do Senhor. Dá para zoar com qualquer coisa aqui no mundo e ser punido. Não pode falar de tal pessoa, de tal líder, de tal religião, não pode, mas de Jesus está liberado, as pessoas falam o que querem. E Jesus morreu por essas pessoas que blasfemam. Jesus, Ele morreu por todos esses, e não só naquilo que nós vemos, mas Ele morreu sabendo aquilo que estava no coração destas pessoas, porque Ele é Deus. Tinha muito religioso bonitão na época e agora, que posa de bacana, mas o coração está longe do Senhor. Quando o Senhor nos chama para amar os nossos inimigos, e amar os nossos irmãos da fé, e amar aqueles ao nosso redor, Ele vai nos encher do amor dEle, para que nós possamos transbordar. E quando Ele diz na carta, que o amor vai esfriar de quase todos, Ele nos abre uma oportunidade. E eu quase que eu consigo ouvir o Senhor fazendo como se fosse uma pergunta, quando Ele fala isso, o amor vai esfriar de quase todos. E de você? O amor vai esfriar de quase todos. E de vocês? A Bíblia é muito radical. Tudo o que aparece na Bíblia, ou tudo não, a maioria das questões que aparecem na Bíblia, Deus fala tudo, nada,
todos, nenhum, sempre, nunca. Ele não deixa margem para dúvida, ele é contundente e claro, ele define, é assim. Isso nos dá segurança. Mas esta frase, quase, eu penso o Senhor Jesus abrindo um convite para nós que vivemos nesses dias, para outros que talvez já passaram dificuldade antes de nós, e a pergunta é assim: e você? O que vai acontecer com a sua vida? Como meu amor vai fluir em você e através de você? Ele nos deixa essa escolha. Semana que vem eu quero compartilhar um pouco a mais acerca do que nós estamos sendo chamados para fazer. Mas aqui, nessa transição, eu quero te oferecer a oportunidade de tomar uma posição, porque se você está jejuando e orando, então eu quero que você possa, ao longo desses dias em que nós vamos conversando, ter mais clareza do que eu creio que o Senhor está propondo para nós. O medo já é uma questão vencida, amém? Você vai vencer em nome de Jesus, você tem vitória em nome de Jesus. Agora o próximo passo é o amor. Como é que está o seu amor por Deus? Ele nos manda amar. Sabe como é que nós expressamos o amor para Deus? Se nós guardamos a sua palavra, se nós levamos a sua palavra a sério. Estava conversando outro dia com um amigo muito querido, e ele me falou: puxa, Haroldo, eu não consigo amar a Deus dessa maneira, eu não consigo entender como é que eu faço isso. E foi um questionamento tão lindo e tão sincero, porque esse é exatamente o coração que o Senhor espera de alguém que o ama. Eu estou vendo que eu não consigo fazer, e Deus fala: eu sei. Mas se você coloca a questão nesta perspectiva, Deus que é amor, Ele se agrada do que você está fazendo. Você quer obedecer a palavra porque Ele determina que você o ame, isso agrada a Deus. Esse é o amor de Deus sendo revelado, o amor a Deus sendo revelado. E sabe o que vai acontecer depois? O amor do Senhor vai encher o coração, vai quebrar o coração, vai transformar, Ele vai ensinar. A gente vai ter prazer em guardar a palavra do Senhor. Nós vamos ter prazer em nos mover pela fé, porque em fé nós agradamos ao Senhor. Então a nossa obediência e amor a Deus, a nossa obediência e sermos agradáveis a Deus, é a nossa expressão de amor. Depois, se você chegar um dia, no momento de um grande derramamento, você falar: eu te amo, Senhor, vai ser tão verdadeiro, que o Senhor vai olhar para você e vai falar: eu sei. Aleluia. Tem muita gente que fala que ama Deus, e Deus fala: ama nada. Lembra Pedro com Jesus? Jesus cuidando de Pedro: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: Pedro, você me ama? Eu te amo. É tão lindo aquele diálogo. O Senhor Jesus estava chamando Pedro de volta. A graça barata nos faz considerar o amor de Deus qualquer coisa, mas a graça verdadeira nos faz entender que Deus nos ama, apesar de ser quem nós somos. Deus nos ama e não tem nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais. Deus nos ama e nada que a gente faça de errado fará Ele nos amar menos. Mas se nós queremos expressar o nosso amor a Deus, vamos obedecer a sua palavra, vamos atender o seu chamado, vamos ser transformados, vamos ser úteis, vamos ser frutíferos, vamos ser abençoadores, vamos orar pelas pessoas ao redor, vamos investir tempo em oração por pessoas, vamos buscar no Senhor. Tá bom, Senhor, o Haroldo falou uma palavra geral, e para mim em particular, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que aprofundar o meu amor? O que eu tenho que ser transformado? Quem eu tenho que perdoar? Quem que eu tenho que liberar na minha vida? Quais são os pesos que estão aí? Onde estão meus medos? Então eu oro para que nessa semana em que a gente vai avançar nesse tempo de jejum e oração, você possa entender que o Senhor quer falar com você algo particular, algo pessoal, algo no seu coração. Eu dei um panorama geral, tratei de vários assuntos, algum deles o Senhor tem para você, algum deles encaixa exatamente com a sua situação, algum deles encaixa exatamente com aquilo que Deus quer falar para você. Talvez alguma coisa que eu falei respondeu a algo que estava no seu coração, porque o Espírito Santo faz isso. Ou talvez Ele quer te chamar para uma experiência mais profunda. E você vai chegar amanhã, quando você for orar ao Senhor no seu jejum, o Senhor vai fazer algo emergir, o texto vai ser claro, a palavra, o versículo, e o Senhor vai te aproximar, porque Ele quer a gente mais perto. Essa é a oração que Deus quer responder. Tem oração que a gente precisa fazer para Deus várias vezes. Às vezes Ele está falando não, e a gente continua, e Ele já falou não, a gente continua, a gente não tem certeza se Ele quer ou não. Mas se você falar para Deus: Pai, eu quero amar mais as pessoas, o Senhor vai falar: yes. Senhor, eu quero perdoar todo mundo, yes. Senhor, eu não quero que meu amor esfrie, yes.
Você sabe que Deus já é um amém. Essa é a oração que já está respondida. Na verdade, o Senhor está esperando que você faça essa oração. Não é se Ele vai responder, Ele já deu a resposta na frente. Ele quer saber o que você vai fazer com ela, se você vai fazer essa pergunta. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te dar uma oportunidade, antes de encerrar, de você olhar para dentro de você mesmo. Essa palavra, ela foi muito complexa na minha vida nessa semana, porque eu fui para vários lugares, eu falei, Deus, eu posso falar do seu amor de várias maneiras, eu posso ter vários textos, mas falar do amor não é tão poderoso quanto o Senhor revelar o amor. Então, quando eu te peço para fechar os olhos e olhar para você dentro, eu estou pedindo para que você, o pessoal do louvor só que está indo para tocar, não é nada sério, não aconteceu nada de grave, mas eu quero te convidar a, como é que está a tua relação de amor com Deus? Como é que está a tua relação de amor com as pessoas aqui da igreja? Tem alguém aqui que você tem coisa desajeitada para acertar? Certo. Você vai abençoar alguém? Abençoa alguém da família da fé primeiro. Tem alguém da tua casa? Alguém dos teus vizinhos? Nós precisamos fortalecer a nossa relação com Deus nesses dias, para que você não retribua com ira, com fúria, com egoísmo, tudo que está sendo lançado contra nós nesses dias. Nós precisamos transformar o mundo ao nosso redor, até que o Senhor venha, vivendo o que Ele nos chama de viver.